Quando a gente pensa sobre qualidade de negociação, normalmente a gente atrela a qualidade de uma negociação unicamente ao acordo, à substância que foi negociada ali, o resultado, talvez os valores daquela negociação, o quanto que uma parte conseguiu e quanto a outra parte conseguiu também. Só que o que acontece? O grau de satisfação em uma negociação, ele não tem muitas vezes a ver com uma qualidade do acordo em si. O quanto foi vantajoso para um e o quanto foi vantajoso para outro. Tem um fator importante, você tem pesquisas da área da negociação que demonstram que mais do que a substância que está sendo negociada, o grau de satisfação que as pessoas atribuem ao processo de negociação está muito mais atrelado à questão de dois fatores, a expectativa dessas pessoas e a realidade que se apresenta. Então imagina, uma pessoa que tem muitas expectativas nesse processo de negociação, quando ele consegue um acordo, e esse acordo é bom, esse acordo, as pessoas de fora julgam que esse acordo trouxe benefícios a ele, é um acordo muito importante. Mas, se a expectativa dessa pessoa ela for muito distante da realidade que se apresenta, mesmo essa realidade sendo ótima, o fato é que geralmente essa pessoa ela vai ter uma percepção insatisfatória da negociação. Ela vai achar que não foi feliz na negociação, mesmo que todo mundo julgue que, nossa, foi ótimo. Mas internamente ela não vai se sentir feliz ou realizada, ou satisfeita com aquela negociação. Então um ponto, quando a gente for negociar, de extrema importância, é que a gente monitore a expectativa e a realidade do outro sobre a negociação. Então, quando estiver lá no processo, você precisa identificar, olha, o que o outro espera dessa negociação, o que ele está esperando. Isso vai mudando a cada momento, tá, gente? Então, isso é uma coisa, veja, você tem uma dinâmica nesse processo de negociação, você vai tendo mais informação, você vai tendo troca de informação, você vai colocando mais proposta na mesa, isso é uma coisa, não é uma coisa estática, isso muda, é um processo dinâmico. Então, é importante que você monitore isso. Você veja onde que está a expectativa dessa pessoa nesse momento, qual que é a realidade que se apresenta para ela. Ela espera o quê? O que eu posso oferecer? O que a realidade limita? Necessidades e desejos a gente tem ilimitados, né? Mas a realidade concreta, ela de fato ela vai limitar ali os fatores, o que a gente pode ter como expectativa. É importante que isso fique claro. Primeiro você vai mapear, então, você vai ver quais são as expectativas do outro e a realidade da forma que se apresenta, as suas limitações, né? O que você pode oferecer para o outro, o que dá para conseguir nesse processo. A segunda questão, agora você vai ter que fazer um exercício mais delicado, que é de comunicar essa expectativa e essa realidade do outro. Não é tão trivial assim, imagina, você vai comunicar isso para o outro, como é que você faz isso? Não é só a sua opinião, olha fulano, eu acho que a sua expectativa ela está muito elevada e a realidade não é dessa forma. Não adianta. Se você fizer dessa forma, possivelmente você vai estar causando aí um desconforto e você vai estar sem querer até agredindo aí a relação, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fundamentar isso. Você vai buscar o quê? Situações semelhantes. Busca situações semelhantes lá, olha, em outros acordos parecidos aconteceu isso. Então isso daqui é basicamente o que dá para esperar, isso aqui é a realidade, porque tem acordos, tem negociações semelhantes, né, tem antecedentes que demonstram que a realidade é dessa forma. Você também, se você estiver negociando, imagina o ajuste de, não sei, aluguel, alguma coisa do tipo, você tem índice, né, que demonstra ali uma realidade concreta que se põe, olha, normalmente esse índice é um índice usado para ajustar os preços. Se você estiver negociando um bem, você tem, por exemplo, aquelas tabelas, como o carro tem a tabela FIPE, né, que fundamentam aí, que mostram, que demonstra aí de forma mais realista o preço de mercado de um determinado imóvel, de um determinado carro. Então isso é importante. Você fazendo isso, você buscando fundamentar isso, né, buscando colocar essa questão concreta, não só como uma questão de opinião sua, mas com prova, de forma verificável, você consegue primeiro sair dessa situação do outro ter expectativas irrealistas, ter expectativas e até faça propostas irreais, assim, coisas que não dá para alcançar. Você consegue fazer isso, né, mitigar essa questão do outro e com certeza você vai também estar investindo na relação. Você vai investir na relação, você fortalece o diálogo,
né? Você demonstra que não é porque você quer, não é uma questão... A realidade, ela se impõe muitas vezes. Então faça isso. Use, aí monitore a expectativa e a realidade do outro, comunique isso de forma, com uma base real, assim, com referências, tenha referências aí para você comunicar isso, não é só uma questão sua, de opinião. E por fim, você vai ver que as suas negociações vão melhorar e que você vai conseguir mitigar aí alguns danos, algumas expectativas irrealistas, e o outro ele vai poder sair muito mais satisfeito na negociação, independente do valor que foi negociado. Veja, ele vai sair muito mais satisfeito só pelo fato dele diminuir de certa forma aquela expectativa que ele tinha. Ele não vai se sentir frustrado, porque veja, ele vai alinhar a expectativa dele com a realidade, você vai causar um alinhamento. E por esse fator, você vai ver que você vai conseguir aí ter melhores resultados em um processo negocial.